sou o Márcio e nós vamos iniciar a 9ª aula do nosso curso de estrutura de dados. Na aula anterior, eu mostrei o conceito de árvore e mostrei um tipo de árvore específico que é a árvore binária. Na aula de hoje, nós vamos estudar uma operação que é muito comum de ser feita em árvore e que não tem assim uma implementação muito intuitiva, que é a operação de percurso ou caminhamento. O que significa fazer o percurso de uma árvore? Você quer percorrer a árvore toda, você quer percorrer todos os nós da árvore. Por exemplo, para imprimir todos os elementos que estão armazenados na árvore. Quando nós pensamos numa lista linear, esse percurso ele é intuitivo. Se você vai percorrer todos os elementos de uma lista linear, você começa no primeiro, depois você vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto, porque é uma sequência de elementos. Numa árvore, não é bem assim, porque não existe uma sequência de elementos. Então vamos pensar aqui no caso específico de uma árvore binária. Como é que eu posso percorrer todos os elementos de uma árvore binária? Foram definidos, então, 3 tipos de percursos que podem ser feitos numa árvore binária, que são esses aqui: pré-ordem, ordem simétrica ou pós-ordem. Como é que esses percursos são definidos? Vamos imaginar aqui, inicialmente, uma árvore pequena, por exemplo, que seja composta por 3 elementos, A, B e C, onde A é a raiz da árvore, da minha pequena árvore aqui. Quando eu olho essa árvore pequena, no momento de eu percorrer esses 3 elementos, foram definidas 3 possibilidades. A primeira possibilidade é eu percorrer a raiz e, em seguida, o filo esquerdo e o filo direito. Certo? Então, eu iniciaria, vamos colocar aqui na frente, pela raiz, depois, esquerda e direita. Então, eu vou usar o E para representar a esquerda e D para representar a direita. Head, vamos dizer assim. Que seria, nesse caso aqui, A, B, C. Uma outra opção é eu percorrer a raiz no meio do caminho. Então, eu começo pela esquerda, eu acesso a raiz e vou para a direita. Certo? Nesse caso, eu teria B, A, C. Nesse caso, nesse exemplo aqui. Uma terceira possibilidade era eu percorrer a raiz por último. Eu começo pela esquerda, depois eu vou para a direita, né? Eu começo pela esquerda, depois eu vou para a direita e, por último, eu passo na raiz. Nesta árvore pequenininha aqui, seria B, C, A. Então, de acordo com o momento onde eu acesso a raiz da árvore, que eu defino. Se o percurso for pré-ordem, o próprio prefixo diz, primeiro eu passo na raiz. Se o percurso for em ordem simétrica, no meio. Se o percurso for pós-ordem, eu passo na raiz por último. Vejam só, quando eu percorro, a ordem que eu percorro os filos esquerdo e direito é sempre igual. Eu sempre percorro primeiro o esquerdo e depois o direito, certo? Isso foi definido, foi padronizado para as estruturas de dados do tipo árvore. Eu sempre começo pelo esquerdo e vou pelo direito. Então, o esquerdo é sempre antes do direito. O que varia é a posição, é o momento onde eu acesso a raiz. Certo? Quando nós trabalhamos com árvores binárias, é costume usar o termo visitar. Então, quando eu acesso um determinado elemento, eu digo que estou visitando esse elemento. Então, isso é comum encontrar em livros de estrutura de dados esse termo visitar, né? Então, nesse caso, eu visito a raiz, visito o filo esquerdo e visito o filo direito. Certo? Eu vou mostrar, então, aqui um exemplo de um percurso pré-ordem. Como que nós podemos fazer o percurso pré-ordem nessa árvore aqui? A ideia da ordem simétrica e do pós-ordem é igual.
certo? Então, vamos mostrar aqui um exemplo. Eu vou descrever aqui como é que nós podemos fazer o percurso pré-ordem nessa árvore, certo? Então, vamos usar números aqui para representar. Primeiro eu vou começar na minha árvore inteira, que eu vou chamar de árvore 1, que é a árvore enraizada em A aqui, que representa a árvore inteira, certo? Segundo eu defini na pré-ordem, eu começo sempre pela raiz, certo? O primeiro passo que eu faço é percorrer a raiz. Então, eu vou escrever aqui, né? Visita, como eu disse para vocês, eu vou usar o termo que geralmente é usado em livros de estrutura de dados. Eu estou acessando um determinado nó, eu estou visitando esse nó. Visita a raiz. Certo? Então, vamos colocar aqui embaixo. Pré-ordem. Começo pelo A. Visitei a raiz. Qual que é o segundo passo que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a esquerda. Comecei pela raiz, vou para a esquerda e depois, posteriormente, eu vou para a direita. Quando eu vou para a esquerda, eu não vou encontrar um elemento só na esquerda, eu vou encontrar uma árvore inteira, que é uma subárvore, certo? Então, quando eu vou para a esquerda do A, eu vou chegar no B, e quando eu chego no B, eu vou encontrar uma subárvore inteira enraizada em B. Então, quando eu encontro uma árvore aqui, eu digo, bom, se eu estou percorrendo a árvore 1 em pré-ordem, eu vou percorrer a árvore 2 em pré-ordem também, certo? Então, eu vou percorrer, para escrever um pouco menor, eu vou escrever SE representando subárvore esquerda, certo? Percorre subárvore esquerda em pré-ordem. Certo? Então, agora, eu estou me concentrando nesta árvore aqui. Aí eu volto novamente para o início. Se eu vou percorrer a árvore 2 em pré-ordem, eu vou começar pela raiz, que é assim que funciona a pré-ordem. Sempre eu começo pela raiz. A raiz dessa minha subárvore aqui é B, então eu passo em B. Como é que funciona o pré-ordem? Passei pela raiz, vou para a subárvore esquerda, vou para o lado de esquerdo. Chegando aqui, eu vou para a árvore número 3. Só que essa árvore 3 é uma árvore super simples, né? Ela só tem um elemento. Certo? Então, eu vou percorrer essa subárvore número 3, enraizada no D, em pré-ordem também. Só como ela só tem um elemento, eu percorro esse elemento. E nesse momento, eu terminei a árvore 3. Quando eu termino a árvore 3, eu volto para a árvore anterior, porque eu não tenho mais como descer. Quando eu não tenho mais como descer, eu volto para o nível anterior e volto para a minha árvore 2, que eu tinha deixado, que eu estava percorrendo. Então, para a árvore 2, eu percorri a raiz e fui para a subárvore esquerda. Terminei. Qual que é o próximo passo? Visitei a raiz, percorri subárvore esquerda em pré-ordem, agora eu vou fazer o que falta, que é percorrer a subárvore direita em pré-ordem. Certo? Vou percorrer a subárvore direita em pré-ordem. Então, eu vou percorrer o E. E nesse momento, eu terminei a árvore 2. Certo? Terminei a árvore 2. Quando eu terminei a árvore 2, aí eu volto para o nível anterior. Onde é que eu tinha parado? Eu estava na árvore 1. Na árvore 1, eu percorri a raiz, percorri a subárvore esquerda. O próximo passo é percorrer a subárvore direita. Então, eu vou para a árvore 2. Certo? Pré-ordem. Percorri a raiz, percorri a esquerda. Próximo passo é percorrer a subárvore direita. Chegando na subárvore direita, eu vou encontrar uma árvore inteira aqui, né? Essa árvore eu vou percorrer em pré-ordem também. Começo pela raiz. Certo? Percorri a raiz, aí vou para a árvore 3. Essa árvore 3 só tem um elemento, que é o F. Percorri. Termino a árvore 3 e subo novamente para a árvore 2. Volto para o nível anterior.
Árvore 2, percorri a raiz, percorri a subárvore esquerda, agora eu iria para a subárvore direita, que não existe. Terminei a subárvore número 2 e volto para a subárvore 1, já foi percorrida inteira. Já passei pela raiz, passei pela subárvore esquerda, passei pela subárvore direita. Então, está aqui. Eu fiz o percurso pré-ordem, percorri todos os elementos da minha árvore binária, usando a abordagem pré-ordem. A abordagem de ordem simétrica e de pós-ordem é a mesma ideia. Esse tipo de operação, num primeiro momento, pode parecer um pouquinho confuso, mas se vocês, poucos exercícios que vocês fazem, vocês vão perceber que vocês vão conseguir entender como funciona essa abordagem e vocês vão conseguir fazer esse percurso com uma certa tranquilidade, independente da árvore que vocês estejam percorrendo. Ok? Então, terminamos a subárvore aqui. Eu queria falar da parte da operação de percurso. E na próxima videoaula nós continuamos falando de árvores. Até lá!